Olá, sentinelas da penumbra. Hoje não trago apenas um relato. São 3 histórias distintas, mas unidas por um mesmo fio. Noites de trabalho em lugares que deveriam estar vazios. Mas nunca estão de um hospital em Salvador, onde corredores abandonados ainda parecem chamar por nomes esquecidos. Há uma fábrica de Campinas, onde vigiar significou testemunhar entregas que não deveriam existir. E há um prédio em Porto Alegre, onde um relógio parado marcou mais do que o tempo, marcou destinos. Todas deixam a mesma pergunta no ar: até onde vai o silêncio da noite? E o que realmente se esconde nele? Apague as luzes, ajuste o fone e bem-vindos ao Vozes no Vazio. Vozes no Vazio. Histórias e relatos sombrios. Esta história é da Mariana, uma enfermeira de Salvador, na Bahia. Ela escreveu isso num caderno que deixou na recepção de uma igreja local, pedindo para alguém ler e ajudar, mas sem assinar o nome. O relato fala de um turno noturno num hospital público, lá por meados de 2024, quando a cidade estava quieta por causa de uma chuva forte que afastou até os ambulantes das ruas. Mariana disse que precisava contar, mas tinha medo de ser internada se falasse abertamente. O caderno estava amassado, com manchas de café e anotações tremidas nas margens, como se ela tivesse escrito às pressas. Vou ler o texto dela na íntegra, com as pausas que ela mesma marcou, para vocês sentirem o peso que ela carregou. É uma daquelas histórias que te faz olhar 2 vezes para o corredor escuro. Meu nome é Mariana, tenho 28 anos e trabalho como enfermeira no Hospital Geral de Salvador há uns 3 anos. Não é um lugar fácil. O prédio é velho, construído nos anos 70, com paredes descascando, que mostram tijolos úmidos por trás e um cheiro constante de antisséptico, misturado com mofo que fica preso nas narinas. As janelas são gradeadas, algumas quebradas, e o teto deixa vazamentos em dias de chuva forte, formando poças escuras nos corredores. Faço plantões noturnos desde o ano passado, porque o dinheiro ajuda a pagar as contas da minha mãe doente, que vive com diabetes e precisa de remédios caros. Gosto do silêncio da noite, quando os corredores ficam quase vazios, só com o zumbido dos aparelhos de respiração artificial e o som dos meus sapatos ecoando no linóleo gasto. Mas nada me preparou para aquilo que aconteceu numa noite de junho de 2024. Uma noite que ainda me persegue, que me faz acordar suando, sentindo aquele frio que não explica. Era uma terça-feira chuvosa, daquelas que o vento uiva contra as janelas e alaga a entrada principal, transformando o pátio em lama escura, onde os sapos crocitam alto. Poucos pacientes chegavam. Uns casos leves de gripe ou acidentes de moto escorregando na pista molhada. A equipe estava reduzida. Eu, o Dr. Roberto na emergência, um homem de uns 50 anos com óculos tortos e sempre com uma caneca de café na mão. E a faxineira Dona Clara, uma senhora baiana de pele escura que sempre reclama do frio e carrega um rádio sintonizado em axé baixo. Fui designada para a ala desativada, no 3º andar, um setor que parou de funcionar depois de um surto de infecção bacteriana em 2018, quando vários pacientes morreram, por falta de higiene e equipamentos ruins. Diziam que era assombrado, que as enfermeiras ouviam passos à noite e viam cadeiras mexidas sem explicação, mas eu ria disso. Superstição de quem não aguenta o turno, pensava balançando a cabeça enquanto subia. Minha tarefa era checar os registros antigos e limpar o estoque de medicamentos vencidos, que estavam empilhados em caixas mofadas. Subi às 23h com minha lanterna na mão. A luz do corredor era fraca, piscando como se fosse apagar, e um café amargo que queimei a língua. O elevador rangeu até o 3º, as portas abrindo com um chiado metálico, e quando pisei no corredor, o ar ficou gelado. Não era o vento da chuva batendo nas janelas quebradas. Era algo pesado, como se o próprio prédio respirasse, soltando um suspiro úmido que me fez estremecer. Comecei a andar, o feixe da lanterna dançando nas paredes sujas, onde o reboco caía em pedaços, revelando marcas de umidade como dedos escuros. As portas dos quartos estavam trancadas, com cadeados enferrujados pendurados em correntes grossas, exceto uma no fim do corredor, a 307. Não me lembrava de alguém abrir, mas a maçaneta estava solta, girando com um clique seco quando a toquei. Entrei devagar.
o som dos meus passos ecoando no chão de cerâmica rachada. E o cheiro mudou. O antisséptico que impregnava o hospital deu lugar a algo doce, como flores murchas misturadas com terra úmida, um odor que subia pelas narinas e grudava na garganta. O quarto estava vazio, só com uma cama de metal no centro, o colchão amarelado e rasgado, e um prontuário jogado no chão, como se alguém o tivesse largado ali às pressas. Peguei para olhar. Paciente 453, óbito por infecção 2018. O nome estava apagado com caneta preta, mas a data batia com o surto que fechou a ala. Fechei o arquivo sentindo o papel quebradiço nas mãos, mas ouvi um sussurro. Mariana. Meu nome, claro como se alguém estivesse ao meu lado. Virei rápido, coração disparado. A lanterna tremendo na mão, mas ninguém. Só a chuva batendo nas janelas e o silêncio que pesava. Deve ser o vento, murmurei tentando me convencer, mas minha voz ecoou fraca. Saí dali trancando a porta com força, mas o som ficou. Baixo, repetitivo, como um apelo que se arrastava. Mariana, ajuda. Vinha da 307, mesmo com a porta fechada, e eu desci as escadas correndo, sentindo o frio subir pela espinha. Nos dias seguintes, o turno noturno virou um pesadelo que eu não conseguia explicar. Toda noite, às 2 em ponto, o sussurro voltava. Mariana, ajuda. Vinha da 307, atravessando as paredes, misturado com o gotejar da chuva nos vazamentos. Uma vez chamei o Dr. Roberto no rádio. Doutor, ouviu isso? Ele estava na emergência, lidando com um corte de faca e riu pelo comunicador. É só o prédio velho, menina. Esses ventos de Salvador fazem barulho estranho. Para de bobagem e volta para o trabalho. Mas eu sabia que não era vento. Outra noite deixei uma gravação no celular, escondendo o aparelho perto da porta da 307. Quando ouvi depois, quase derrubei o café. Vozes misturadas, nomes que não reconhecia, João, Clara, Antônio, gemidos abafados e meu nome no fim, como um eco distante. Mostrei para o Dr. Roberto na manhã seguinte, o celular tremendo nas minhas mãos. Ele ficou pálido, ajustando os óculos. Esses são pacientes do surto. Como isso tá aí? Deve ser algum arquivo de áudio velho. Mas ele guardou o celular e me mandou parar de investigar, dizendo que era perigo para minha saúde mental. E eu obedeci. Por um dia. A curiosidade me puxava de volta, como um anzol na mente. Na semana seguinte decidi enfrentar. Era uma quinta-feira, chuva mais forte, tamborilando no telhado como se quisesse entrar. O hospital estava quase deserto. Só eu, o Dr. Roberto na emergência, e Dona Clara limpando o térreo com seu rádio tocando Aquarela do Brasil, baixinho. Abri a 307 de novo, e dessa vez as luzes piscaram. Não tinha energia ali há anos. Os fios cortados e pendurados como cipós secos, mas os tubos fluorescentes acenderam, fracos, zumbindo como insetos, mostrando sombras nas paredes, formas humanas paradas como se me olhassem de canto. O prontuário estava aberto na cama, com uma nova anotação escrita à mão. Mariana, sala 307-02-15. Minha caligrafia, mas eu não lembrava de escrever. Meu suor gelou, as mãos suando na lanterna. Peguei o papel, e ele rasgou nas minhas mãos como se alguém puxasse do outro lado. Corri para a saída, mas a porta travou. A maçaneta girou, mas não cedeu como se estivesse selada. Bati e gritei, alguém me ajuda! E ouvi passos atrás. Lentos, arrastados, o som de sola de borracha no chão molhado. Virei. Nada. Só as sombras, se movendo sozinhas, se alongando nas paredes como dedos negros. Meu coração batia tão forte que doía. Forcei a janela, quebrando o vidro com uma cadeira que achei no canto. O estilhaço cortou meu braço, sangue escorrendo quente na manga do uniforme. Pulei para o corredor, o ar gelado me acertando como um tapa. O sussurro virou grito. Fica! Ajuda-nos! Vinha de todos os lados, ecoando no corredor vazio, misturado com o barulho da chuva. Corri para o posto de enfermagem, trancando a porta com o trinco quebrado que mal segurava. Liguei para o Dr. Roberto no rádio, a voz tremendo. Doutor, está acontecendo algo na 307. Vem me buscar. A linha caiu, só estática, como se algo cortasse o sinal. Dona Clara apareceu minutos depois, batendo na porta, assustada. Mariana, o que foi, menina? Tá pálida. Contei tudo. As palavras saindo emboladas, as vozes, as sombras, o papel com meu nome.
Ela cruzou os braços, olhos arregalados. Dizem que os mortos do surto foram negligenciados. Enterrados sem autópsia, sem família para reclamar. Ficaram aqui pedindo justiça. Meu estômago revirou, a bile subindo. Peguei minha bolsa, o braço ainda sangrando, e saí. Mesmo com a chuva caindo forte, os sapatos chapinhando na lama do pátio. Jurava nunca mais voltar para aquele andar. No dia seguinte, o hospital estava normal. O sol voltou, secando as poças. E o Dr. Roberto me chamou no escritório. A ala vai ser reformada, disse, esfregando as mãos. Você está liberada do 3º andar. Mas, Mariana, isso fica entre nós, tá? Não quero pânico. Evitei o 3º andar como se fosse amaldiçoado. Meses depois, achei um bilhete no meu armário, dobrado entre os uniformes. Mariana 307, 0215, não esquece. Minha letra. Mas eu não lembrava de escrever. O papel cheirava a mofo como o corredor da ala. Comecei a ouvir os sussurros em casa à noite, misturados com o som da chuva batendo no telhado de zinco. Uma vez vi uma sombra na janela da cozinha, alta, magra como um paciente de jaleco, o rosto indistinto. Corri para trancar tudo, mas o som ficou baixo, insistente. Denunciei para o hospital, dizendo que estava estressada para não soar louca. Me transferiram para a pediatria, mas o medo não vai embora. Eles estão aqui pedindo ajuda. E se eu for a próxima a ficar presa naquele corredor para sempre? Se você trabalha num hospital velho, cuidado com os cantos escuros. Às vezes os mortos não saem e te chamam pelo nome. Este é o relato de Paulo, nome fictício de um vigia de Campinas, em São Paulo. Ele escreveu isso num e-mail anônimo, sem dar detalhes para uma rádio local, pedindo que lessem ao vivo, mas sem revelar quem ele era. O relato fala de um turno noturno numa fábrica têxtil abandonada, lá por agosto de 2024, quando a cidade estava calma, só com o barulho distante de sirenes e o calor seco do inverno paulista. Paulo disse que precisava desabafar, mas tinha medo de represálias se contasse abertamente. O e-mail vinha com anotações rabiscadas na margem, números como 0 e marcos repetidos, como se ele tivesse parado e voltado várias vezes, tentando organizar o caos na cabeça. Vou ler o texto dele na íntegra, com as pausas que ele marcou, para vocês sentirem o terror que ele viveu. É uma daquelas histórias que te faz trancar a porta antes de dormir. Meu nome é Paulo, tenho 42 anos e trabalho como vigia numa fábrica têxtil abandonada em Campinas há uns 2 anos. Não é um emprego dos sonhos, mas paga as contas. Eu cuido da segurança de um galpão velho, um labirinto de máquinas enferrujadas e teias de aranha que cobrem as vigas como cortinas cinzentas, onde ninguém mais entra desde que a empresa faliu em 2019, deixando para trás um cheiro de óleo queimado e tecido apodrecido. O turno noturno é meu, das 22h às 6h, e eu fico sozinho, com uma lanterna cuja bateria vive fraquejando, um rádio quebrado que mal pega o sinal da polícia, e um cão vira-lata chamado Rex, um bicho magro de pelos pretos, com um latido rouco que me faz companhia. O lugar é silencioso, só com o vento batendo nas janelas quebradas, fazendo um assobio agudo, e o rangido das vigas de metal que parecem gemer sob o peso do tempo. Mas nada me preparou para o que aconteceu numa noite de agosto de 2024. Uma noite que ainda ecoa nos meus pesadelos, que me faz acordar com o coração acelerado, sentindo o cheiro daquele porão úmido na roupa. Era uma quarta-feira, o ar seco do inverno paulista deixando minha garganta arranhada e os lábios rachados, e a lua cheia iluminava o pátio da fábrica como um holofote, projetando sombras longas das pilhas de sucata e dos muros quebrados. Pouca coisa acontecia. Às vezes, uns adolescentes tentavam pular o muro para explorar o galpão, atraídos pelas lendas de fantasmas que corriam na cidade. Mas eu espantava com o apito e um grito rouco. Sai daí, moleque! Meu chefe, o Sr. Almeida, me ligou às 21h, a voz rouca pelo cigarro. Paulo, hoje tem um hóspede especial no porão. Cuida dele, mas não pergunta nada. A polícia deixou ele aí por segurança. Perguntei quem era, tentando imaginar quem poderia ser trancado num lugar assim, e ele desconversou. Só um funcionário problemático. Faz teu trabalho e ponto. Desci pro porão com Rex, o cachorro farejando o ar com o rabo baixo, e lá estava ele.
Um homem de uns 35 anos, barba por fazer cobrindo cicatrizes no queixo, algemado a uma tubulação grossa de ferro, com um olhar vazio que me deu arrepios, como se ele enxergasse através de mim. "Quem é você?" perguntei, segurando a lanterna firme. Ele sorriu torto, os dentes amarelados brilhando na luz fraca. "Chama de Marcos. E você vai me ajudar a sair." Ignorei, subindo para minha ronda, mas aquele sorriso ficou na minha cabeça, como uma promessa que eu não entendia. Nos primeiros dias, Marcos ficou quieto, só pedindo água e comida. Eu levava pão velho que sobrava da lanchonete da esquina e um copo d'água que eu enchia no bebedouro enferrujado, deixando Rex vigiá-lo com um rosnado baixo. O porão era um buraco úmido, com paredes de concreto rachadas cobertas de mofo verde, e o cheiro de óleo misturado com terra molhada que impregnava a roupa. As luzes piscavam como se a eletricidade fosse falhar a qualquer momento, lançando sombras trêmulas nas máquinas paradas. Mas na terceira noite ouvi passos. Não eram meus nem de Rex. Vinham do lado de fora do galpão, um som abafado de sola dura no cascalho do pátio. Desci para checar, a lanterna tremendo na mão. E Marcos estava acordado, olhando para a porta com um brilho nos olhos. "Eles vêm me ver." "Quem?" perguntei, a voz falhando. Ele riu baixo, um som rouco que ecoou nas paredes. "Meus amigos." Horas depois, vi luzes de lanterna pelo buraco do muro. 3 figuras encapuzadas, vestidas com jaquetas escuras que engoliam a luz da lua, entrando com uma sacola pesada. Deixaram na entrada e sumiram no matagal. Abri com cuidado e o coração na boca. Dentro, um bilhete dobrado e um pacote embrulhado em pano escuro. O bilhete dizia: M. Trade Entrega 02 Hours. O pacote pesava, e quando abri um canto vi algo branco. Parecia osso, com marcas irregulares, como se tivesse sido cortado à mão. Meu estômago revirou, a bile subindo. "O que você fez, Marcos?" Gritei apontando o pacote. Ele só sorriu. "Nada que você precise saber ainda." Nos dias seguintes, as visitas continuaram. Sempre às 2 horas, as figuras deixavam pacotes, às vezes com bilhetes escritos à mão, às vezes com sons abafados, como algo vivo se mexendo dentro. Uma noite, achei um osso maior, humano, escondido numa máquina antiga de fiar, com marcas de serra e um resto de tecido seco agarrado. Corri para o chefe, o suor escorrendo pela testa, mas Sr. Almeida me cortou no rádio. "É só lixo velho da fábrica, Paulo. Para de inventar histórias e faz teu serviço." Mas eu sabia que não era lixo. Comecei a notar marcas no chão do porão. Arranhões profundos como se arrastassem algo pesado, e poças escuras que não eram água. "E Marcos?" Ele mudava. Falava sozinho, rindo para paredes, e uma vez vi ele escrevendo num pedaço de papel com um toco de lápis que eu nem sabia que ele tinha. "Eles querem mais." Meu medo cresceu, e Rex começou a rosnar para o porão, mesmo estando vazio, os pelos do lombo eriçados como se sentisse algo que eu não via. Na segunda semana, decidi investigar. Era uma sexta-feira, o calor seco dando lugar a uma brisa fria que arrepiava a pele, e o rádio só pegava estática, como se o sinal fosse cortado de propósito. Espiei os pacotes antigos num canto escuro do galpão, onde as teias formavam cortinas grossas. Abri um com as mãos trêmulas. Cabelos humanos, longos e emaranhados, amarrados com linha preta e uma foto rasgada de um homem sorrindo. Alguém que sumiu do bairro anos atrás, segundo os boatos na padaria. Meu peito apertou, o ar ficando pesado. "Marcos, você matou gente?" perguntei, segurando a foto na frente dele. Ele me olhou fixo, os olhos brilhando na penumbra. Ajudei. "E você vai ajudar também, se quiser viver." Naquela noite, as visitas vieram mais cedo. Ouvi vozes abafadas do lado de fora, filtradas pelo vento. "Ele tá cooperando?" "Ainda não, mas logo." Abri a porta para confrontar, a lanterna apontando para o pátio, e eles estavam lá. 3 homens, rostos cobertos com capuzes, um com uma faca na cintura que refletia a luz da lua. "Você viu demais?" disse o mais alto, a voz grave cortando o silêncio. Corri para dentro, trancando a porta do escritório, o metal rangendo enquanto eles forçavam a entrada. Meu rádio caiu no chão, quebrando de vez. Desci para o porão, pensando em libertar Marcos para me defender, mas ele estava solto, as algemas quebradas no chão,
os elos tortos como se tivessem sido arrancados. Eles vieram por você. Ele sussurrou apontando para a escada com um sorriso doentio. Subi correndo. Rex latindo atrás e achei um túnel atrás de uma prateleira. Um buraco estreito usado para contrabando, dizia a lenda entre os antigos funcionários. Entrei arranhando os braços nas paredes de concreto áspero. O som dos passos dos homens ecoando atrás, misturado com risadas baixas. Saí do outro lado num matagal cheio de espinhos e corri até a estrada, o joelho ralado pingando sangue quente na perna. Peguei um ônibus de volta, as mãos tremendo no volante imaginário, mas ouvi risadas na minha cabeça, como se eles soubessem onde eu estava, onde eu morava. No dia seguinte, liguei para o Sr. Almeida, a voz rouca de quem não dormiu. "Onde está o Marcos?" Perguntei, segurando o telefone com força. Ele hesitou, o som de papéis sendo remexidos ao fundo. "Fugiu durante a noite. E você está demitido, Paulo. Não volte aqui, entendeu? Isso fica entre nós." A fábrica fechou semanas depois, as portas seladas com tábuas, mas eu sei que não foi coincidência. Alguém limpou o rastro. Meses depois, achei um bilhete no meu carro sob o limpador dobrado com cuidado. M, quarta entrega pendente. Minha letra, mas eu não escrevi, juro. O papel estava amassado, com um cheiro de mofo que me lembrou o porão. Comecei a ver sombras perto de casa, altas como os encapuzados, passando devagar na rua deserta. E ouço batidas no telhado à noite, um tamborilar que não explica. Denunciei para a polícia, descrevendo os homens e o osso, mas riram. Fábrica abandonada? História para assustar, meu amigo. Mas eu sei. Marcos e seus comparsas estavam matando, usando a fábrica como esconderijo, e eu fui cúmplice sem querer, entregando água e pão para um assassino. Se você é vigia num lugar deserto, cuidado com os hóspedes especiais. Às vezes o silêncio esconde sangue, e eles voltam para cobrar. Lúcia, uma faxineira de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, escreveu isso numa rede social, pedindo para lerem ler e alertar os outros, mas sem assinar o nome. O relato fala de um turno noturno num edifício de escritórios, lá por abril de 2024, quando a cidade enfrentava um frio cortante que congelava as ruas e silenciava o movimento noturno, deixando apenas o som distante de trens e o uivo do vento gelado. Lúcia disse que precisava contar, mas tinha medo de perder o emprego ou ser vista como louca pelas colegas que já a chamavam de exagerada. O texto vinha com marcas, emojis estranhos e dizeres em outra língua. Também tinha horários como 0215 e frases como "ele me vê", como se ela tivesse escrito no intervalo do trabalho, entre uma vassourada e outra. Vou ler o texto dela na íntegra, com as pausas que ela marcou para vocês sentirem o peso que ela carregou. É uma daquelas histórias que te faz checar as câmeras de segurança antes de dormir. Sou Lúcia, tenho 39 anos e trabalho como faxineira num edifício comercial no centro de Porto Alegre há uns 4 anos. Não é um lugar chique, um prédio dos anos 90, com carpetes gastos que soltam fiapos a cada passada, janelas embaçadas pelo frio que deixam pingos de água escorrendo pelas bordas, e um cheiro de papel velho misturado com o desinfetante de pinho que eu uso para limpar, mas que nunca apaga o odor de mofo das paredes. As portas dos escritórios rangem com o vento que entra pelas frestas mal vedadas, e os aquecedores antigos zumbem como abelhas cansadas, mal aquecendo o ar gelado. Faço o turno noturno, das 20 às 5, porque o pagamento é melhor, e me deixa cuidar da minha filha de 12 anos durante o dia, ajudando ela com a lição de casa e cozinhando algo simples antes de sair. Gosto da tranquilidade, limpando escritórios vazios, ouvindo o tic-tac dos relógios nas paredes e o som abafado dos aquecedores, que às vezes falham e deixam o 7º andar num silêncio sepulcral. Mas nada me preparou para o que aconteceu numa noite de abril de 2024. Uma noite que ainda me faz tremer, mesmo com o cobertor até o pescoço, e me faz olhar para o canto do quarto antes de apagar a luz. Era uma segunda-feira, o frio cortante do outono gaúcho, transformando as ruas em tapetes de geada que brilhavam sob os postes, e o vento gelado entrava pelas janelas mal fechadas, fazendo o carpete ondular como se tivesse vida. Poucos funcionários trabalhavam tarde, só os contadores no 5º andar, com seus óculos tortos e pilhas de papéis,
fechando balanços com calculadoras que tilintavam, e o segurança Valdir, um homem calado de uns 50 anos, pele enrugada pelo sol, que fumava no pátio e só falava para me avisar de portas trancadas. Meu trabalho era limpar os escritórios do 7º andar, onde ficam as salas de arquivo abarrotadas de pastas amareladas, uma pequena copa com pia entupida e uma geladeira que sempre cheirava a leite azedo, e um corredor longo com luzes que piscavam como se fossem apagar. Subi as 21 horas, com meu carrinho de limpeza rangendo nas rodas tortas, o balde de água com sabão espumando nas bordas e um pano no ombro que já estava úmido do suor do dia. O elevador gemeu até o 7º, as portas abrindo com um rangido metálico que ecoou no corredor vazio. E quando pisei no linóleo frio, o silêncio estava diferente. Não era o usual com o zumbido dos aquecedores e o tic-tac dos relógios. Era pesado, como se o ar segurasse a respiração, e um frio extra subia pelas minhas pernas, apesar das meias grossas. Acendi a luz, mas ela piscou deixando sombras nas paredes descascadas, e um relógio na recepção parou em 0215. Mesmo com a bateria nova que eu coloquei na semana anterior, depois de reclamar para o zelador, comecei a limpar, passando o pano nas mesas cheias de clipes e canetas espalhadas, esvaziando lixeiras com papéis amassados e canecas de café frio que deixavam um cheiro azedo no ar, varrendo o pó que se acumulava nos cantos. Tudo normal, até que ouvi um sussurro, baixo, vindo do arquivo ao fundo do corredor, onde as pastas ficavam empilhadas até o teto. Lúcia, meu nome. Claro, como se alguém estivesse atrás de mim, com uma entonação que parecia me chamar para perto. Virei rápido, o coração na garganta, a lanterna tremendo na mão, mas o corredor estava vazio, só com o brilho fraco das luzes de emergência lançando sombras longas nas paredes. Deve ser o vento, murmurei tentando me acalmar, mas o ar gelado subiu pela nuca, fazendo os pelos do braço se arrepiarem. Continuei esfregando o balcão da copa com mais força, mas o som voltou, agora com um risinho como uma criança zombando, misturado com o clique de algo sendo mexido. Chamei Valdir no rádio, a voz falhando. Tem alguém no 7º? Ouvi algo estranho. Ele respondeu, a voz rouca cortando a estática. Não vi ninguém, Lúcia, só você aí em cima. Fica esperta. O prédio é velho e faz barulho. Fechei a porta do arquivo com um empurrão, trancando com a chave reserva. Mas o relógio parou de novo. O ponteiro dos minutos travado em 0215, como se marcasse um horário maldito. Passei o resto da noite olhando para o corredor, o pano parado na mão, sentindo que algo me observava. Nos dias seguintes, o turno noturno virou um teste de nervos, que me deixava com os olhos ardendo de cansaço. Toda noite, às 2 em ponto, o sussurro voltava. Lúcia, vem. Vinha do arquivo, atravessando a porta trancada, misturado com o clique de gavetas abrindo e fechando. Uma vez achei uma gaveta entreaberta, com fotos antigas de funcionários caindo no chão, rostos sérios, alguns com óculos tortos, nomes escritos atrás em tinta desbotada, como Carlos 1995 ou Ana 2001. Todas pessoas que não trabalhavam mais ali. Algumas sumidas há anos, segundo boatos que ouvi na cantina do prédio. Guardei as fotos no envelope, mostrando para o Valdir na manhã seguinte. Isso é estranho, né? Parece que alguém está mexendo nas coisas. Ele deu de ombros, soprando fumaça do cigarro. Talvez algum nostálgico que voltou. Deixa pra lá, Lúcia, não se mete. Mas eu não deixei. Naquela noite, instalei uma câmera barata que comprei na rua. Um modelo simples com luz vermelha que piscava. Escondi atrás de um monitor na recepção. Quando revi o vídeo no intervalo às 2h15, a câmera mostrou um vulto mexendo nas gavetas do arquivo, as mãos esqueléticas virando papéis. Mas o rosto estava borrado, como se a lente falhasse, ou algo bloqueasse a imagem. Mostrei para o Valdir e ele franziu a testa. Isso pode ser defeito ou... Alguém está brincando com você. Toma cuidado. Mas o medo já tinha se instalado e eu começava a evitar o 7º andar, limpando só o básico. Na semana seguinte, o medo virou curiosidade que me puxava como um imã. Era uma quinta-feira. O frio mais intenso, com geada nas janelas formando desenhos que pareciam dedos e o prédio vazio. Só eu e Valdir, que ficava no térreo jogando cartas sozinho. Decidi investigar o arquivo de madrugada, quando o silêncio estava mais pesado. Abri a porta com a chave reserva.
o rangido ecoando como um grito no corredor vazio, e acendi a lanterna, o feixe tremendo nas prateleiras abarrotadas. As pastas estavam bagunçadas, algumas caídas no chão, e no canto um colega novo, o João, contratado há um mês, magro, com olhos fundos que pareciam não piscar e mãos trêmulas que seguravam uma caneta como arma. "O que você está fazendo aqui?" Perguntei surpresa, o coração acelerando. Ele congelou segurando uma foto na mão. "Nada, só organizando os arquivos." Mas vi ele guardar algo no bolso, um recorte com meu nome e uma foto minha do crachá, tirada no dia da contratação, com meu sorriso forçado. Meu sangue gelou, as pernas ficando moles. "Por que minha foto, João?" Ele sorriu torto, os dentes desalinhados brilhando na luz fraca. "Você é especial, Lúcia. Vai ficar comigo. Para sempre." Sai correndo, trancando a porta atrás, o pano caindo do ombro, mas ouvi ele rindo baixo, um som que se arrastou pelo corredor como um eco. Naquela noite, revi a câmera com as mãos suando. Às 2h15, João estava lá, sentado numa cadeira que eu não lembrava de ver, murmurando nomes. Carlos, Ana, Lúcia. Costurando algo com linha preta, como um boneco de pano com cabelo preso e olhos de botão. As câmeras do prédio, que chequei depois no escritório do Valdir, mostravam movimentos nos corredores quando eu estava sozinha. Portas abrindo sem vento, sombras passando rápido demais para serem humanas. Contei para o Valdir mostrando o vídeo no celular, e ele ficou pálido, a fumaça do cigarro tremendo na mão. "Esse João... Dizem que ele foi demitido de outro prédio por obsessão. Ficava com fotos dos colegas e fazia coisas estranhas. Melhor você se afastar, Lúcia." Mas eu não consegui me afastar. Na sexta, voltei para o arquivo determinada a confrontar, o carrinho rangendo atrás de mim como um aviso. Encontrei um arquivo com meu nome numa gaveta trancada, forçada com algo pontudo. Fotos minhas dos últimos meses, tiradas sem eu perceber, na rua, na parada de ônibus, na entrada do prédio, anotações como turno 25 alvo 02/15 e preparar o espaço. João estava lá de costas costurando um boneco com meu rosto. Cabelo preso com linha, olhos de botão costurados e um uniforme igual ao meu. "O que você quer comigo?" João gritei, a voz ecoando nas paredes. Ele virou, os olhos brilhando como se refletissem algo escuro. "Quero você comigo. Para sempre. Você vai fazer parte da minha coleção." Corri, o carrinho tombando e derramando água no chão, escorregando na poça, e ele me seguiu, a voz ecoando. "Não escapa." "Lúcia!" Escapuli pro elevador batendo o botão com o punho. O coração disparado, mas a luz piscou, e ouvi passos atrás, rápidos como se ele saltasse os degraus. As portas se fecharam por um tris, e desci pro térreo, meu corpo tremendo. Valdir me encontrou no saguão, o casaco grosso aberto, os olhos arregalados. "O que aconteceu, Lúcia?" "Tá branca." Contei tudo, as palavras saindo emboladas. As fotos, o boneco, a perseguição. E ele chamou a polícia pelo rádio, a mão trêmula no aparelho. Quando subimos, João sumiu, o arquivo vazio, as gavetas fechadas como se nada tivesse acontecido. A polícia veio, fez perguntas, mas não achou nada. "Talvez um mal-entendido", disseram rindo. Dias depois me transferiram para um turno diurno, mas o relógio de casa parou em 02h15. O tic-tac silenciando de repente. Comecei a ver vultos nos cantos da sala, altos e magros, ouvindo meu nome sussurrado no vento gelado que entrava pela janela. Uma noite achei um pedaço de linha preta no chão, com um botão preso. Denunciei de novo, mas riram. "Fantasia de faxineira, Lúcia, relaxa. Sei que João planejava algo. Me vigiava, me marcava, talvez para me transformar num daqueles bonecos. Se você limpa escritórios à noite, cuidado com os colegas novos. Às vezes o silêncio guarda obsessões, e elas te encontram." Se você sobreviveu a este relato e deseja ouvir outras histórias que habitam a penumbra da realidade, inscreva-se no canal e ative o sino do medo. Há muitas outras portas para serem abertas na escuridão.